esquemas R' e R, ou seja, esse Z de R' R é formalmente Z de R' sobre Z de R. Né? Isso relaciona dois esquemas de renormalização, em princípio, arbitrários. Né? Você pode imaginar que esse aqui pode ser infinito, esse aqui pode ser infinito, mas isso aqui, em princípio, pode ser finito. Ele está relacionando duas quantidades finitas. Tá certo? Então, você vê o seguinte, que você tem uma certa lei de composição aqui dentro dessa história. Z de R, duas linhas R, pode ser escrito como Z de R, duas linhas R', Z de R', R. Né? Você tem uma inversa e você tem uma identidade. Tá certo? Parece que você tem um grupo, mas não tem. Porque para você ter um grupo, você deveria poder relacionar Z de R duas linhas R' com Z de R três linhas, por exemplo, R, né? Sei lá, qualquer coisa assim. Sei lá, R quatro linhas. Né? Isso não é verdade. Quer dizer, isso aqui não é necessariamente um Z, não é necessariamente uma renormalização que você possa fazer. Você só consegue relacionar constantes de renormalização para renormalizações adjacentes, né? Quer dizer, que esse R' coincide com esse. Certo? Então, o que você tem não é uma estrutura de grupo, mas é o que você chama de estrutura grupoide. Mesmo assim, as pessoas ignoram completamente e chamam de grupo. Certo? Chamam de grupo de renormalização. Né? Seria o conjunto desses procedimentos para te levar de um esquema de renormalização em outro esquema de renormalização. Significa que a operação só é definida para alguns pares, não é definida para todos os pares. Vamos supor, você colecionou todos os esquemas de renormalização e todos os Zs que conectam um esquema com outro esquema. Né? Você poderia fazer uma conexão de um esquema com qualquer outro esquema, fazendo, né, dividindo e multiplicando os casos, mas você não tem um produto definido entre dois Zs quaisquer daquele conjunto. Bom, a coisa interessante aqui é que a gente, partindo da equação que define as funções de Green renormalizadas em termos das funções de Green nuas, né, a gente consegue uma equação diferencial em termos dos parâmetros ambíguos que aparecem em função da renormalização da teoria. Né? É bem rápido, inclusive, de encontrar isso. Olha só. Vamos supor que eu tenha a função irredutível a uma partícula renormalizada de n partículas, né? E ela é a função da constante de acoplamento, que eu, ao invés de falar G aqui, eu vou falar alfa, que é G2 sobre 4π. Né? Esse alfa é escolhido assim para ficar análogo ao que a gente escolhe na QED. Né? O alfa da QED é E2 sobre 4π. Né? Se você botar em unidades normais e não naturais, é E2 sobre 4πh cortado C, ele é um cara adimensional, 1 sobre 137 na QED. Aqui, ele é algo da ordem de 1 em baixas energias, né? Nas energias usuais da eletrodinâmica. Né? Então,
dependente, então, do alfa, do A, das massas dos quarks e do Mi. Quem é Mi? Mi é a escala de massa que é introduzida pelo procedimento de renormalização. Tá certo? A gente viu que no esquema de renormalização, que incluía regularização dimensional mais subtração mínima, sobrava um Ni no final. Sobrava dependência em Mi. Então, nesse caso particular que eu falei, Mi vai trocar por Ni. É aquele Ni. Tá certo? Mas, em outras situações, né, esse Mi vai aparecer como um tipo de subtração que você faz numa escala de momento que você escolhe. Só que ela é arbitrária. Então, suas amplitudes, suas constantes, suas coisas todas, em princípio, vão depender dessa escala Mi. Tá certo? Isso aqui depende de Mi, isso aqui depende de Mi, isso aqui depende de Mi. Por quê? Porque são massas renormalizadas, cargas renormalizadas, parâmetro de gauge renormalizado, tá certo? Tudo isso é definido em termos de funções de Green específicas. Né? Por exemplo, você pega a função de Green, alta energia, né? Vamos fixar ideias, alta energia, calculada em P fixo, vamos dizer assim, tem que te dar a diferença do Mi, desse Mi slash, que é o P igual a Mi, né? Que você tinha, menos M, menos a massa do cara, a massa renormalizada. A massa Mi menos a massa renormalizada tem que ser o valor dessa função de Green. Isso vai definir a massa renormalizada e as outras constantes de acoplamento. Isso vai implicar na dependência da massa renormalizada no Mi. Tá certo? Isso é bem importante ter em conta que isso acontece. As constantes renormalizadas, em princípio, vão depender dessa escala, assim como as suas funções de Green. Porque elas também são escolhidas através da imposição de condições de renormalização. Tá? Então, esse cara que está aqui, a expressão genérica para ele é assim. Limite, quando epsilon tende a zero, de um certo Z gama de Mi epsilon, vamos botar o epsilon aqui para indicar que esse Z é uma constante infinita, né? Gama zero de P1, Pn, alfa zero, A zero, Ma zero e epsilon. Esse camarada aqui, gama zero, em princípio, em geral, não depende de Mi. Ele vai passar a depender de Mi quando você fizer a subtração das suas divergências. Na subtração das suas divergências, se você tomar o limite quando o epsilon tende a zero, ele não depende de Mi de jeito nenhum. Tá certo? Ele é um cara nu. O cara nu não depende de Mi. Quem depende de Mi, devido ao processo de subtração das divergências, é o renormalizado. Tá? Então, esse Z, no caso da QCD, né? Z gama de Mi epsilon, ele é o Z3 em Young-Mills elevado a menos o número de campos de gluons. Tá certo? No fundo, parece que você está substituindo a dependência em epsilon por uma dependência em Mi. Parece, mas não é não. Aqui, esse processo de multiplicação, mais os processos de consideração dessas constantes como caras infinitos, né, vai envolver uma subtração. Tá certo? Então, aqui, ó, N Young-Mills é o número de campos de gluons. Tá certo? Cada campo de gluon vai contribuir com Z elevado a menos 1/2. Tá certo? Z elevado a menos 1/2. Esses caras. Aí você tem
número de campos de fantasmas, que você tem Z3 til menos N til sobre 2, e número de campos fermiônicos, Z2F menos NF sobre 2. Por exemplo, lá só para relembrar, né, no propagador do Fermion, né, do quark, né, esse cara é 0, esse cara é 0, esse cara é 2. Então você vinha com Z2F a menos 1. Tá certo? Então esse aí é o cara lá. Né? E aí, o que a gente faz? A gente usa uma equação que é um porto seguro, vamos dizer assim. Né? Se eu tomar a dependência em μ, a derivada em μ, o gama zero, né? Isso aqui tem que dar zero. Certo? Eu faço o seguinte, eu multiplico isso aqui por μ para que essa derivada fique adimensional. Ela em si fique adimensional. Então, por exemplo, se eu aplicasse isso no μ2, eu terminaria com um cara com a mesma dimensão original. Né? Legal. Então, pensando, né, na aplicação desse μ ddμ nos dois lados dessa equação, desse lado e desse lado, tá certo? Eu vou ter μ ddμ aplicado nesse cara é igual ao μ ddμ aplicado nesse cara, vezes esse, mais esse, vezes o μ ddμ aplicado nesse, que dá zero. Tá certo? Então eu vou terminar com uma equação assim. Aqui a dependência explícita, que pode aparecer no γ R em função de μ, né? Mais o μ d alfa dμ d alfa. Aqui, refrisando, eu estou supondo que o alfa é uma função de μ, o alfa renormalizado, é uma função de μ. Então o γ R pode depender de μ através do alfa, através do A, através do MA, né? E explicitamente através do μ. Né? Mas, aí você tem o somatório em A, vou botar bem espaçado aqui, D dMA, né? dMA dμ, né? Aqui aparece um μ, porque eu estou multiplicando desde o início, né? E aqui eu vou multiplicar e dividir por MA. Tá certo? Isso aqui é problema meu, ninguém tem nada a ver com isso. Depois eu tenho μ, dA, dμ, dDA, tudo isso é o μ d dμ aplicado no γ renormalizado. Né? Isso é igual a dz γ dμ, né? Vezes, eu vou botar aqui aberto, γ zero, tá certo? Aqui você teria dz γ dμ, aí você pode multiplicar por z γ, dividir por z γ, né? Aqui você tem o limite de sempre, quando o epsilon tende a zero, desse camarada, né? E z γ vezes o γ zero reproduz o teu γ renormalizado. Né? Esse limite aqui, você pode tirar dessa quantidade. Você vai ter limite, quando você vai ter γ renormalizado, limite, quando o epsilon tende a zero, de 1 sobre z γ, dz γ, dμ. Falta um mi. Mi.
Bom, já deu para perceber o seguinte, que eu encontrei uma equação diferencial, né? O que está faltando aqui é apenas observar, né, que esse objeto aqui é um objeto finito, certo? Que por hipótese, né, eu já fiz a renormalização da teoria, o γr é uma quantidade finita, né? d∝ dμ é uma quantidade finita, porque alfa é o alfa renormalizado. dma dμ é uma quantidade finita. dA dμ também, porque todos eles são parâmetros renormalizados, né? O gama renormalizado aparece novamente aqui, e aqui aparece essa grandeza que está aqui, que eu gostaria que fosse finita. Se ela for finita, eu tenho uma equação diferencial na mão. Tem como a gente mostrar que isso aí é finito, mas isso não é fácil, né? Você tem que ter uma conta grande para fazer, para você mostrar que isso daí no final vai dar finito. Mas o resultado é que isso é efetivamente finito. É claro que dz∈γ dμ, com o zγ definido assim, tá certo? Vai envolver a derivada disso em relação a μ, vezes 1 sobre isso, mais a derivada disso em relação a μ, 1 sobre isso, mais a derivada disso em relação a μ, vezes 1 sobre isso. Vai ter todos esses caras. Então, cada um deles tem que ser mostrado como sendo uma quantidade finita. E eles são. Tá certo? Tendo feito isso, a gente define essas funções dessa maneira. Eu vou definir uma função que é um beta, né, que depende do alfa, do A, né, e, em princípio, da razão m sobre μ, ma sobre μ. De todas essas razões, ma sobre μ. ma sobre μ nós vamos chamar de xa. xa. Isso é um cara adimensional, né? Já que μ tem dimensão de massa. Então, isso aqui é a definição dessa função beta, que está aparecendo aqui. Tá certo? Eu tenho outras funções que eu vou definir, que vão ser as seguintes. μ sobre ma. dma dμ, isso define a função menos γa, também de alfa a xa. Como você sabe que as funções não dependem de mim também? Elas dependem de mim. Dependem de mim através do alfa. Tá certo? Eles dependem de mim. Nós temos uma dependência implícita através do alfa e através do próprio xa, que é ma sobre μ. Tá certo? Depois eu tenho outra definição, μ dA dμ é igual a A vezes uma função que eu chamo de delta de alfa a xa. Né? E tem várias funções aqui a serem definidas, isso é μ sobre z3 e n de z3 e n dμ. Isso aqui é um γ e n em princípio de alfa a xa. μ sobre zf sobre z2f dz2f dμ é γf de alfa a xa. E μ sobre z3 til dz3 til dμ é γ til de alfa a xa. Que essas são funções finitas, isso está bastante claro porque você está falando de parâmetros renormalizados. Que essas aqui são finitas já não é nada trivial, né? Porque você está envolvendo diretamente assim o teu Z3 e n aqui nessa história, né? Teríamos que demonstrar isso, não vamos fazer isso, né?
o fato é, se você leva todas essas definições em consideração, substitui inclusive isso aqui com essas definições que estão ali, você chega nessa equação. Essa daqui, Mi, DBI, mais delta de alfa, B de alfa, mais delta de alfa, A, B de A, menos somatório em A, de gama A, XA, B de XA. Atenção porque a gente está com MA, D de MA, com a relação entre XA e MA dando isso, tá certo? Vocês podem fazer o seguinte, ó, D de MA, MA, né? D de MA é MA, D de XA, DXA, DMA, né? Isso daqui vai dar MA sobre Mi, D de XA, DXA, D de XA, né? Então, no lugar da derivada em relação a MA, eu posso substituir, né, MA, D de MA por XA, D de XA. Né? Menos o que eu chamo de gama, tá certo? Tudo isso atuando no gama renormalizado de P1, PN, alfa, A, MA, Mi, isso é igual a zero. Certo? Então, essa é uma equação que governa, vamos dizer assim, a dependência em Mi das funções de Green, das funções irredutíveis em uma partícula. Então, essa dependência em Mi, ela não é arbitrária. No final de todas as contas, né, o que essa equação está dizendo, né, é que essa dependência em Mi é governada por uma equação. Tá certo? Ela, do jeito que a gente mostrou, a gente fez a conta no início, ficava parecendo que era um samba meio do crioulo doido, né? Você subtraía e aí sobrava uma dependência em Mi, não sei o que, né? Agora a gente está vendo que, de alguma maneira, a teoria controla essa dependência em Mi. Tá certo? Essa equação, ela é fundamental para você provar depois que a matriz S é invariante perante o grupo de renormalização. Você começa dessa equação. Certo? Então, na próxima aula, a gente vai explorar as consequências dessa equação. A gente vai resolver, na verdade, essa equação pelo chamado método das características, tá certo? E a gente vai encontrar, a gente já está vendo aqui que o alfa depende do Mi, que o A depende do Mi, que as massas dependem do Mi. Então, de alguma maneira, há uma dependência dessa escala arbitrária nas constantes de acoplamento, nas massas, etc. A gente vai traduzir essa dependência numa dependência na energia. Tá certo? A gente vai fazer Isso não é tão estranho assim, porque o Mi é uma escala arbitrária de massa, ou seja, de energia. Tá certo? Então, a gente vai traduzir essa dependência em Mi usando as propriedades dimensionais dessas funções de Green, tá certo? Em dependência na energia. E aí é que a gente vai chegar no conceito de constantes de acoplamento efetiva, parâmetro de gauge efetivo, massas efetivas. Tá certo? Todos os três parâmetros vão ser parâmetros que vão variar de acordo com a energia do processo que você estiver considerando. Mas isso, próxima aula.